Bom dia, um feliz dia. Espero que você tenha conseguido estudar a lição dessa semana. Ela vem falando sobre suprema lealdade a Cristo. Lá no verso 6 e 9 diz: E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Então, Paulo estava colocando aqui, através da palavra de Deus, né, que os senhores não deveriam fazer ameaças, né, para os seus servos, que ele deveria tratar ele assim como Cristo nos trata, né, não trata as pessoas com parcialidade, e que eles não deveriam ameaçá-los. Não é isso? Nós vimos também que o quanto é importante, né, nós não retirarmos nada da palavra de Deus, né, porque a própria palavra de Deus lá em Isaías 28:10 diz que porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Não devemos tirar e acrescentar na palavra de Deus, para que a gente não tire aquilo que nós queremos aprender, né, que a palavra de Deus quer nos ensinar, sobre qualquer tema, sobre salvação, sobre fé, sobre perdão, né? Então, temos que olhar um pouco aqui, um pouco ali, para termos uma compreensão exata do tema. Vimos também a importância do conselho aos filhos, né? E ele cita lá o 5º mandamento: honre ao seu pai e à sua mãe, para que a sua vida prolongue na face da terra, para que sejam prósperos, né? Não é isso? Honre e obedeçam seus pais, né, no Senhor, não é isso? E ele fala aqui também que nós somos convidados como os pais a respeitar os filhos, considerando-os como discípulos de Cristo, né? Incluindo aí eles como participantes ativos da adoração. Aqui fala também quando a ordem dos pais contrariam os reclamos de Cristo, então, embora seja doloroso esse pensamento, devem obedecer a Deus e deixar com ele as consequências. Então, se as ordens de um pai contrariam aí os reclamos de Cristo, eles devem dar prioridade a Deus, né? Obedecer a Deus e deixar as consequências com Deus, não é isso? Fala também dos conselhos aos pais, né? Que eles não devem irritar seus filhos, né, para que eles não pequem, né, para que eles não venham a obedecer, não estejam dispostos a obedecer aos ensinamentos, né, que são dados, não é isso? Ele fala aqui também que pais e mães, vocês devem representar no lar o caráter de Deus, devem exigir obediência, não com uma tormenta de palavras, mas de modo calmo e amável. Fala também sobre a escravidão no tempo lá de Paulo, né? E os escravos, eles foram orientados que deveriam servir de coração como ao Senhor, e os senhores deveriam tratar os seus servos com justiça, sabendo que tem um Senhor nos céus que trata a todos da mesma forma, sem parcialidade. Amém, né? Falou aqui também dos escravos em Cristo, né, que deveriam obedecer a seus senhores, oferecendo um serviço sincero e excelente, que colocassem Cristo, o Senhor, no lugar de seu Senhor. Então eles deveriam os escravos de Cristo deveriam obedecer aos seus senhores, como fala aqui, né, como estivesse servindo com sincera excelência, né, mas como se ele estivesse servindo ao próprio Deus, né? Legal. E aqui fala também dos senhores, que são escravos, né? Aqui ele fala que o Senhor serão levados a tratar seus servos de modo mais humano, né? Não deveriam fazer a acepção de pessoas, né? Ele fala isso dentro da lição para os senhores, né? E aqui fala também Paulo que o respeito de Paulo pelos filhos como companheiros de fé aumenta a nossa preocupação com a forma como as crianças são tratadas hoje. Sua palavra aos pais nos convida a considerar a responsabilidade deles, aplicar o conselho do apóstolo aos escravos, especialmente seu conselho aos senhores de escravos. É mais desafiador, uma vez que o ambiente social está distante para muitos de nós, e porque sabemos que a escravidão
de qualquer forma, é uma grande maldade. Ainda assim, visto que essas palavras são inspiradas, devemos refletir sobre como aplicá-las no presente. Como os Efésios no primeiro século, temos o privilégio e a responsabilidade de aplicar os valores do Evangelho aos relacionamentos. Então, a lição quis mostrar para a gente que a gente não deve fazer acepção de pessoas, devemos tratar todos por iguais, não é isso? Devemos aplicar isso, essa lição toda, em nossos relacionamentos com as pessoas, com a nossa família, com o nosso próximo, né? Tratando todos iguais, assim como Cristo trata você, né? E trata a mim, trata cada um de nós iguais. Ele quer que nós tratamos todas as pessoas iguais também. Por quê? A salvação é para todos, a vida eterna é para todos, né? É isso? Mas precisamos fazer com que as pessoas vejam em cada um de nós, né? O caráter de Deus, não é isso? Refletindo em nós, para que pessoas possam ser transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? E que isso seja uma verdade na sua vida, na minha vida, diariamente, que possamos refletir realmente o caráter de Deus, possamos ser luz, né? Nos nossos relacionamentos com as pessoas, com os nossos familiares, refletindo esse caráter de Deus, né? Não fazendo acepção de pessoas, tratando todas as pessoas de igual modo, né? Com responsabilidade, né? E servindo, ser um servo realmente, né? Assim como Cristo veio a esse mundo para servir, nós possamos servir também as pessoas em suas necessidades. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham aí uma sexta-feira abençoada e uma preparação para o sábado também abençoada. Meu desejo, minha oração. Amém.